Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O versículo que nós selecionamos para o nosso estudo de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, quando o evangelista Lucas nos diz: estavam perseverando no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O livro de Atos é um livro muito belo e muito importante para todos nós, porque ele nos fala do processo de desenvolvimento e estabelecimento do cristianismo após a partida física de Jesus. Então ali vamos ver os discípulos atuando, lidando com dificuldades, com problemas, com as lutas que surgiam. Isso é de profundo enriquecimento espiritual para nós, porque vamos tomando alguns padrões, algumas instruções ou orientações de como proceder perante as lutas que nós identificamos hoje em nossa ação cristã. Então vamos ver as perseguições, vamos ver as discussões em torno de aspectos doutrinários, vamos ver algumas divergências entre alguns apóstolos que vão ser resolvidas, enfim. A gente vai aprendendo todas essas questões práticas de como vivenciar o cristianismo no mundo, a partir do exemplo daqueles que conseguiram vencer, conseguiram cumprir a missão, a tarefa que haviam recebido do próprio Mestre, que é consolidar em bases sólidas o cristianismo no mundo, a começar pelas bases dos seus próprios corações. Então a gente tem muito a aprender com esse livro, sobretudo nos tempos modernos, em que muitos corações se deixam envolver por um certo pessimismo com relação ao cristianismo, quando olham para aqueles tempos áureos dos mártires, dos apóstolos, dos primeiros discípulos, ficam a pensar: mas o que aconteceu com o cristianismo? Será que a gente não vai mais ver aquela fé daqueles primeiros cristãos, aquela entrega? Enfim, muitos acham até que essa foi uma mudança na postura da espiritualidade superior, que meio que fechou as portas para essas demonstrações mais patentes do que é o cristianismo, do que é a força da fé, da entrega, do amor. Mas seria razoável pensar que Deus e os espíritos superiores mudaram a sua maneira de agir? Ou seria mais razoável pensar que, na verdade, é que têm sido poucos hoje os corações realmente dispostos a viver como aqueles primeiros cristãos viviam? Será que foi aí o celeiro das bênçãos divinas que foi fechado? Ou será que está faltando aqueles vasos aqui no mundo dispostos a se purificarem para receber realmente a mensagem límpida e transmitir essa água que verte continuamente do alto, a água viva, aos corações? Então a gente precisa meditar nisso. A gente precisa meditar em quais eram os ingredientes, em quais eram as características fundamentais que faziam aqueles primeiros discípulos, aqueles primeiros cristãos, a serem bem-sucedidos na sua tarefa, não com ausência de lutas ou dificuldades, muito pelo contrário. O cristianismo não é facilidades no mundo, o cristianismo é dificuldades, lutas no mundo para a conquista dos reais valores eternos. Mas enfim, o que eles colocavam, quais os ingredientes aí que eles se utilizavam que realmente fazia com que conseguissem ser bem-sucedidos naquilo que se propunham com Jesus? Não em termos materiais, ser bem-sucedido no mundo, não. Estamos falando de sucesso espiritual, de progresso em sentido maior, em sentido na vida eterna mesmo. A gente precisa meditar nesse aspecto. E aqui, nesse versículo em específico, o evangelista Lucas nos vai trazer alguns desses elementos que garantiam aí as realizações bem-sucedidas desses primeiros discípulos. E aí cada um de nós poderá fazer a pergunta individual se esses ingredientes, se esses elementos têm estado presentes na nossa vida. Porque senão o resultado será sempre o mesmo: a frustração, a desilusão, a desesperança, muitas vezes o desespero,
o pessimismo. Por quê? Porque não estamos colocando aquilo que é o fundamental nas nossas obras, na nossa maneira de agir. Sem isso, os resultados serão frágeis, as construções serão frágeis. Porque, como Jesus mesmo nos disse, só é uma construção perene, duradoura, imune às tempestades, às ventanias do mundo, aquela que se constrói sobre a rocha dos seus ensinamentos, dos seus valores. Então aqui nesse versículo fica claro para a gente, quais eram esses elementos. São 4 elementos e a gente vai ver que um alimenta o outro. É como se fosse um ciclo fechado de retroalimentação. Um alimenta o próximo, que alimenta o próximo, que alimenta o próximo, que por fim alimenta o primeiro. E assim sucessivamente. Quanto mais investimos em cada um desses elementos, mais nós contribuímos para que todos eles possam crescer de maneira conjunta. Claro, sempre num novo patamar. Por isso o melhor símbolo aqui é uma espiral. Então eu tenho um primeiro patamar, fecho um ciclo. Subo para um outro patamar, fecho outro ciclo. E assim sucessivamente. É assim que se dá a evolução. Mas quais são esses elementos? Então, o primeiro deles, fundamental, perseverar no ensino dos apóstolos. Então, quantas vezes a gente não quer perseverar, mas não no ensino dos apóstolos, mas sim nos nossos caprichos, nos nossos pontos de vista, na nossa teimosia? Porque temos aqui que fazer uma distinção entre perseverar e entre ser teimoso. Claro, todos temos de caminhar, mas é importante também pensar em que sentido estamos caminhando. Porque muitas vezes aquilo que achamos ser perseverança nada mais é do que teimosia. Porque só é perseverança quando, além de caminharmos, além de fazermos, de nos colocarmos em ação, nós orientamos a nossa ação segundo as leis divinas. Nós orientamos o nosso caminho em busca da verdade que liberta. Quando fazemos assim e agimos, então podemos dizer que estamos perseverando. Caso contrário, quando caminhamos segundo os nossos caprichos, interesses transitórios apenas, ao invés disso ser perseverança, é na verdade teimosia da alma. Rebeldia. Podemos fazer um monte de coisas, mas não estamos construindo para a eternidade ou em harmonia com as leis divinas, porque só isso vai permanecer. Como disse Jesus também, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então a gente precisa olhar para a nossa ação no dia a dia, para os mínimos detalhes e perceber quando eu estou perseverando com Jesus, quando eu estou perseverando apenas comigo mesmo, com o meu ego. Quando eu estou perseverando na construção de um homem novo ou quando eu estou perseverando, ou no caso teimando, com os velhos padrões do homem velho. Simples, no dia a dia, quando alguém me ofende, eu persevero com a doutrina do Cristo, faço um imenso esforço por compreender, por perdoar, ou eu logo devolvo no impulso aí de orgulho, de vaidade, dizer, como assim? Você? Quem é você para falar isso de mim? Enfim, aquilo que a gente tem no cotidiano. No trânsito, por exemplo, eu persevero com a paciência do Cristo, com a compreensão, ou eu teimo aí com a antiga postura de agressividade, de impulso, de exaltação do orgulho. Então, as mínimas coisas do dia a dia, porque quando eu não persevero com Cristo, os projetos que eu faço aí, então, estão fadados a fracassar espiritualmente. Tudo que eu faço distante da lei divina está fadado a fracassar, a me trazer desilusão, a me trazer infelicidade, porque ante uma ofensa, se eu não persevero com Cristo, eu mesmo defino para mim um caminho de infelicidade, que é o caminho da mágoa. Aquilo vai sendo cultivado dentro de mim e vai gerando infelicidade, desarmonia e tudo o mais, vai criando um espaço para a influenciação dos espíritos que querem nos prejudicar. Então, quando eu persevero ou quando eu teimo em seguir um caminho distante do caminho proposto pelo Cristo, eu mesmo estou já definindo o que eu vou encontrar pela frente. Então, todos os dias a vida nos propõe encruzilhadas, em que nós temos basicamente 2 opções. Perseverar no ensino dos apóstolos, aqui representado, na doutrina de Jesus, no ensinamento do Evangelho, ou teimar nos velhos caminhos. O resultado disso é o que a gente vai encontrar. Os velhos caminhos nos conduzirão aonde temos estado mesmo. A infelicidade, a desesperança, a desarmonia interior. Agora, os novos caminhos, com perseverança, nos conduzirão a um novo estado de entendimento, de paz, de serenidade interior.
Então esse é o primeiro recurso, o elemento fundamental para ser bem-sucedido espiritualmente, né? Para que os nossos trabalhos, a nossa proposta de renovação alcance os seus fins. O que nos abre espaço para o segundo. Eles perseveravam também na comunhão. Ou seja, não há vida feliz aqui sem partilha, sem essa comunhão, sem fraternidade, sem amor, sem simpatia, sem empatia, sem sair de mim mesma, da caverna escura do egoísmo e ir em direção ao próximo, buscando partilhar com ele desse amor, dessa fraternidade, enfim, né? Essa comunhão que representa ligação, que representa sintonia. Essa é uma das maiores alegrias da vida, a comunhão de propósitos superiores, a alegria de partilhar com outros corações de um mesmo ideal de elevação. Sem isso, gente, enquanto vivemos apenas na escura caverna do ego, do eu, nós não vamos encontrar sucesso nas nossas realizações espirituais, muito menos felicidade. Então, quanto mais eu estudo essa doutrina dos apóstolos, o Evangelho do Cristo, mais eu percebo a importância da comunhão, de sair de mim e buscar conexão com os demais, e principalmente comunhão com Deus, porque é o que alimenta todas as nossas realizações. Tudo procede no bem primariamente de Deus. Sem essa comunhão com Ele, que nasce principalmente através do amor e do bem, nós não podemos esperar realmente resultados melhores ou mais satisfatórios. Essa comunhão, portanto, nos leva ao terceiro passo, ao terceiro elemento fundamental, que é o partir do pão. Então a comunhão é essa conexão, o partir do pão aqui é doação, representado mesmo pelo amor. Sem essa capacidade de aprender a doar de mim mesmo e encontrar alegria nessa doação, eu não vou encontrar realmente a felicidade, porque a felicidade mais pura, aquela mesma divina, é aquela que partilha da própria natureza de nosso Pai, que é uma natureza de doação. Então existem basicamente duas posturas da alma. A postura ainda cristalizada no ego, que é sempre de atração. Eu quero que tudo gravite ao meu redor, eu quero que tudo gire em torno dos meus interesses. E a postura já do descobrimento do eu divino, a postura de desenvolver em nós o nosso próprio atributo divino, que é a postura da doação. Então uma é atração, né? Portanto gera isolamento, gera escravidão aos interesses e paixões. A outra é a postura da doação, que gera simpatia, que conquista generosidade, que conquista alegria pela alegria gerada, que conquista amor pelo amor doado, enfim. É o partir do pão, criar amizades, desenvolver os laços eternos que são o verdadeiro tesouro da alma. Sem isso, não há felicidade possível, não há crescimento espiritual possível. É tão bonito isso que o partir do pão naquela cultura representava bem isso, a intimidade da amizade, da partilha, da troca, da sintonia, né? A própria palavra companheiro, por exemplo, no latim, vem dessa etimologia, né? Cum pane, aquele que come o pão comigo. Então, partir o pão aqui representa essa troca da amizade, daquele que já busca comunhão e já entendeu que a doação é o grande processo de recebimento da vida. O que nós doamos à vida em termos de bem, ela nos devolve multiplicado, às vezes por 10, às vezes ao cêntuplo, às vezes em números que nós sequer conseguimos imaginar. Então esse é o terceiro ingrediente que fazia com que a ação daqueles apóstolos, daqueles primeiros discípulos, fosse tão bem sucedida em termos espirituais, apesar das lutas. Como eles conseguiram difundir essa mensagem, né? Despertar corações e consciências a partir desses elementos. O que nos leva ao último elemento fundamental, que é alimentado por esses três primeiros, mas que alimenta também os três primeiros, que é a oração. Sem uma vida de oração, de intimidade com Deus, o estudo será prejudicado, porque eu perco inspiração, eu perco intuição, eu perco visão espiritual. A comunhão será prejudicada, porque eu não estou as vias de conexão com o outro e com Deus não estão limpas, não estão lubrificadas, se assim posso me expressar. Então falta comunhão com Deus, falta comunhão com o próximo, e aí eu tenho dificuldade em partir o pão, eu tenho dificuldade em partilhar, porque o que eu partilho, na verdade, vem dessa comunhão com o mais alto, porque de mim mesmo tenho pouco para dar. Mas quando me preencho com essa comunhão a partir da oração, aí eu tenho muito a doar, aí eu consigo sair
do egoísmo e ir para o mecanismo da doação, que é o despertar do eu divino. Então a oração fecha esse ciclo e ao mesmo tempo retroalimenta o ciclo, começando novamente lá no ensino. Então quanto mais eu estudo, mais eu persevero na doutrina dos apóstolos, mais eu desenvolvo a comunhão com o próximo, a compaixão, a caridade, que me leva ao partir do pão, a fraternidade, a doação de mim mesmo em relação ao próximo, que tornam a minha oração mais fervorosa ainda, essa conexão com Deus mais profunda ainda, que por sua vez retroalimenta a perseverança no Evangelho. Então basicamente aqui nós temos um desenho, nesse simples versículo, de quais eram os elementos ou ingredientes fundamentais do sucesso espiritual, do desenvolvimento, crescimento espiritual daqueles primeiros cristãos que permitiram ao mundo contemplar aquela beleza, aquela magnificência que foram os 3 primeiros séculos do cristianismo. Deus não mudou, a espiritualidade superior não mudou, nem Jesus, nosso mestre, mudou. O que falta realmente para muitos de nós, os cristãos da atualidade, é incorporar esses elementos à nossa ação cotidiana, porque aí sim abriremos novamente as portas desse celeiro divino para que o pão celeste possa alimentar as consciências que convivem conosco. Meditemos, portanto, cada um de nós no íntimo da alma, com sinceridade, quais desses elementos nós já temos realmente investido, trabalhado e aplicado na nossa vida, no dia a dia. As respostas, portanto, surgirão naturalmente. O porquê das frustrações, o porquê da infelicidade ou o porquê dessa alegria profunda, desse desejo cada vez maior de servir e de amar. Que Jesus nos abençoe a todos e que nos inspiremos no exemplo daqueles primeiros homens e mulheres simples que transformaram o mundo para todo sempre.